Durante o feriado, fiscais do Procon Goiás notificaram 23 postos de Goiânia para que justifiquem o aumento nos combustíveis. Foi observada uma elevação de mais de R$ 1 no preço do etanol. Você percebeu, né? Com isso, os estabelecimentos terão então que apresentar em até 7 dias notas fiscais de entrada e cupons de venda de gasolina, etanol e diesel nos últimos 30 dias. A ação continua nos próximos dias e se estende a postos em Goianira, Senador Canedo e também Trindade. A gente vai falar sobre esse assunto aqui com o Marco Palmerston, que é superintendente do Procon Goiás, e a gente estava vendo, inclusive, uma matéria, Marcos, a respeito dessa situação do diesel em específico. E a gente estava comentando aqui, antes da gente entrar, que sempre isso acontece. Quando anuncia, e até o próprio motorista falou, anuncia lá a redução nunca chega aqui. Mas quando anuncia o aumento, no outro dia a gente já percebe esse aumento. E a gente não consegue entender, né? Bom dia para você. Bom dia a todos. Realmente, o Procon Goiás, ele notou, principalmente nesses últimos dias, esse grande aumento aí, principalmente do etanol, né? Aumento aí que nós chegamos a ver em R$ 1 no litro. Por isso fizemos essa fiscalização nesses últimos dias. Foram mais de 40 postos, né? Porque nós fizemos também ontem, anteontem postos também, chegando aí a um total de 42 postos fiscalizados, não só aqui em Goiânia, mas também em outras cidades aqui do entorno. Essas empresas, elas foram notificadas para que elas tenham que nos mandar aí os comprovantes de compra dos combustíveis nos últimos 30 dias. A princípio, não houve reajuste dos distribuidores. Então, o Procon quer saber por que está tendo esse aumento tão alto, né? Então, depois desses documentos enviados, o Procon irá analisar se realmente esse preço que está sendo vendido agora, principalmente do etanol, que está muito alto, teve alguma justificativa. Caso não tenha nenhuma justificativa, o Procon irá autuar esses postos de combustíveis por prática abusiva aí, de aumento de lucros excessivos sem justa causa. Agora, você sabe que é algo que as pessoas não entendem e a gente fica se perguntando porque, assim, a gente tem um mercado de diversas, mercado mesmo, supermercados, a gente tem distribuidoras de bebidas, a gente tem farmácias. Se nós vamos lá, eles não estão com os mesmos preços certinho. Todos praticando o mesmo preço. Cada um pratica o seu preço, inclusive dependendo da região. Com os postos de combustível, não funciona assim. Apesar deles falarem que eles não alinham os preços, todas as vezes a gente consegue perceber. Quando um abaixa, todos eles abaixam. Quando um aumenta, todos eles aumentam. Isso acontece sempre, né? A gente percebe que existe muitas vezes aí uma forma alinhada desses valores subirem e descerem. O Procon Goiás é difícil atuar como se fosse cartel, porque isso, na verdade, é a Polícia Civil que tem que fazer essa identificação. Porém, nós percebemos realmente, como você disse no início da entrevista, quando tem aí um reajuste para baixo, a gente não vê nas bombas. Quando a Petrobras ela faz uma baixa do diesel, por exemplo, como estavam falando os caminhoneiros ali. E quando tem uma alta, esse valor ele é de um dia para o outro, né? E realmente isso o Procon Goiás ele não aceita, o governo de Goiás ele tem agido em cima de qualquer crime, principalmente crimes também isso é um crime contra um consumidor, caso seja constatado que houve aí uma prática abusiva desses aumentos. Importante, Mariana, dizer que o Procon Goiás, no ano passado, de 10 postos de combustíveis fiscalizados, 4 foram autuados. E desses 4 que foram autuados, em média, 65% é em cima da prática abusiva do aumento do combustível. Pois é. E aí a gente percebeu, por exemplo, que há algumas semanas atrás a gente estava com um combustível relativamente baixo, com um preço reduzido. E de uma hora para outra ele aumentou, em todos ao mesmo tempo também. E isso é investigado também, visto por vocês. Essa questão do cartel é uma coisa um pouco mais complexa. O Procon ele não entra muito nessa parte quando se tem a investigação. Esse aumento, sim. Esse aumento, sim. Esse aumento, para você ter uma ideia, nós fizemos mais de 700 postos no ano passado. E a gente olha várias coisas, não só a questão da prática abusiva, a gente vê ali se aquelas bombas ela tem o selo do Inmetro, se o cliente não está sendo levado para uma propaganda enganosa de estar comprando um etanol ou uma gasolina, que aquilo tem que estar aquele percentual na bomba ali, não sei se vocês percebem quando vocês vão botar gasolina, 70% do valor do etanol da gasolina, compensa colocar o etanol.
A gente faz até essas análises também para ver se não existe uma falta de transparência dos postos. Então, realmente, o PROCON ele tem agido, não só nesses pormenores, mas principalmente estudando essa questão da documentação. Quando o posto te manda as notas fiscais para saber se houve algum problema ali, que seja o aumento do distribuidor, se teve um aumento no frete, se teve uma falta de produto, se teve ali algum dissídio coletivo ali da classe, dos frentistas ali, se aumentou salários. Se não teve, esse ajuste ele é condenado pelo PROCON e realmente a gasolina, o etanol é um produto essencial, que todo mundo usa. Então, quando realmente aumenta aí um pouquinho, a gente sente no bolso. Pois é, aí é bom também a participação do consumidor, né, em também denunciar e perceber algo de errado, algo que não está batendo, também acionar o PROCON, né? Com certeza, a gente sempre fala, denuncie, não deixe de ligar no 151, que é a nossa linha do PROCON Goiás, ou através das redes sociais, pelo PROCON Web. Qualquer anormalidade que você está vendo ali no posto, ligue para a gente, não só questão de aumento, né? Ali naquela loja de conveniência, produto vencido, o gás que é vendido, a bomba quando você vai encher o seu tanque, saber se você está realmente aquela gasolina que você colocou, mexeu no ponteiro da forma que você está acostumado a ver, se existe toda aquela parte de documentação, quem que é o fornecedor que está distribuindo aquela gasolina. Então, são vários pontos. Ligue, denuncie que o PROCON Goiás está agindo para que o consumidor nunca seja lesado. Ok, superintendente, obrigada pela participação, Obrigado. né? Sempre bem-vindo aqui, muito obrigada. Obrigado.